para quem, né? Vamos sim. Ótimo, fez muito bem, Renata. Então, vou repetir aqui, então, o agradecimento pela presença da Renata, e que depois ela vai comentar aqui de todo o seu trabalho, inclusive dando spoiler aqui do que tem acontecido mais recente, o lançamento do trabalho de ontem aqui, que eu achei fantástico, que ele lançou aqui junto com o Ministério. Ao Eduardo Matos, o seu chefe de gabinete, que nos ajudou muito no lançamento aqui desse webinar. Vou citar aqui algumas pessoas muito rapidamente, instituições, e peço desculpa aos outros que tão qualificados estão. O professor Paulo Arbex, da Unesp, que é o chefe do GPD, do Grupo de Plantio Direto, hoje representado aqui pela Nayara Parisotto. O Paulo, ele está em teste de campo, né? E a agricultura não espera, né? Então, hoje, Deus fez com que ele estivesse em campo hoje, então ele foi trabalhar lá, está trabalhando e colocou a Nayara aqui, que vai nos representar muito bem. A Annelise, né, que a Renata deve conhecer, a Annelise Lobo, que ontem comentou, que é fã sua também, e é super importante aqui esse mercado de agro. A Michele Jardim, que vai entrar daqui a pouquinho aqui, eu não estou vendo ela ainda, e que a repórter que está representando aqui, está gravando esse evento aqui pelo Canal Rural, né? Eu estou vendo aqui os amigos do Serpro que estão aqui também, que são nossos companheiros aqui em vários trabalhos e estão nos prestigiando aqui o evento. E também o pessoal do Clima Tempo, né? Que está aqui conosco. E uma série de outras pessoas aqui que colaboram bastante para o mercado de agro. Eu vou aqui colocar aqui um slide, só para a gente comentar um pouco da agenda. E penso que todos estão vendo. Estamos vendo, Matias? Sim. Muito bem. Então tá. Então, nós estamos aqui, então, fazendo... porque ele tinha subido para mim. Aqui está o nosso slide, né? A Renata aqui, Miranda, que não gosta de ser chamado de doutora, dentro da sua simplicidade, da sua importância, mas então a gente vai respeitar, que eu estou chamando a doutora sempre, tá bom? Aqui um pouco da nossa agenda, de como que nós vamos transcorrer aqui a nossa conversa no dia de hoje. Então, a gente está fazendo aqui essa abertura do evento, né? E temos aqui estes temas aqui, que são temas comuns aqui, a agenda da Renata, onde ela tem discutido, ela tem palestrado, ela tem participado de conferências, eu vou deixar para que ela fale, não só aqui no contexto do Brasil, mas vários contextos no cenário internacional, representando o Ministério, representando a sua secretaria e representando o nosso país no fim do dia. Então, Renata, muito obrigado aí pela sua presença, e eu vou passando a palavra para você, você fica à vontade. Eu recomendo que os nossos colegas aqui participantes, né, mantenham seus microfones fechados e podem colocar suas perguntas, suas colocações aqui via chat, porque nós vamos reservar um tempo aqui para que a gente possa debater aqui do que for mais importante. Muito obrigado. Renata, a palavra é sua. Está fechado. Bom Agora dia sim. a todos. Não, agora deu. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Um pedido do meu amigo Gerson e do Matias, né? São ordens para mim, são comandos. Eu sei que eu demorei um pouquinho a atender, mas é porque os fusos eram diferentes. Eu já estou numa correria louca, mas para mim é um prestígio imenso poder fazer parte dessa discussão, ainda mais com pessoas tão amigas. Ter meu querido mestre Ricardo Giannini aqui na palestra é quase um risco gigantesco que eu corro aqui, mas eu sei que ele sempre me deu suporte, ele vai me apoiar aqui de novo. E todos os amigos que estão aí, né? A turma do Serpro, tantos citados aí, a turma do Clima Tempo, o IMET está ligado à Secretaria aqui de Inovação também, então é um prazer tê-los nesse público, e todos que nos assistem agora e que virão nos assistir, um prazer imenso poder compartilhar com vocês. Bom, além do prazer imenso de estar com vocês, um prazer imenso de falar desse tema, e que eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, sabe, Gerson? E falar com mais orgulho, entender quem somos, e não quem somos pensados a partir de nós, e não quem somos consumindo informação de outros para a gente, né? Então, nada melhor do que esse momento aqui de reflexão. Então, de acordo com o que o Gerson me pediu, eu não preparei uma palestra, slides, nem nada, eu acho que é um bate-papo, uma conversa, para a gente montar um storytelling, um entendimento do que estamos falando quando a gente fala de sustentabilidade e inovação no agro.
Bom, eu peço desculpas a vocês antecipadamente, talvez na interferência não esteja ruim para vocês, mas está tendo uma obra aqui perto e tem um barulho, caso vocês estejam ouvindo algo ao fundo, e eu estou rouca de tanto falar esses dias, mas eu acho que vai dar certo. Bom, vamos lá. É uma provocação ótima a gente falar de sustentabilidade no agro, e é bom que tenham pessoas assim tão multidisciplinares aqui conosco, para que a gente reflita o que significa quando alguém chama assim, vamos falar de sustentabilidade no agro, o que nós entendemos disso? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda o impacto de falar de sustentabilidade no agro quando a gente fala de Brasil como um todo. A gente tem que lembrar que falar de sustentabilidade no agro hoje é como se a gente estivesse falando de imagem do Brasil. Por quê? Porque a imagem do agronegócio brasileiro ele transcende o setor econômico do agro. Então, não importa que tema que o Brasil venha a tratar internacionalmente, eu falo que ele pode exportar bicicleta, pode exportar chip, pode fazer o que for, que vão perguntar o impacto daquelas atividades para o desmatamento e vão perguntar a relação da produção agrícola com o desmatamento. Então, a gente tem que entender essa responsabilidade de quando a gente fala de agricultura no Brasil, que é o maior setor econômico desde sempre, né? O Brasil nasceu com essa vocação e, graças a Deus, eu vou falar um pouco sobre isso, como que isso deixou de ser uma atividade exploratória, subatividade, para ser uma atividade que move o país e é responsável pela riqueza desse país. Mas a gente tem que entender que esse poder, esse grande impacto que geramos também, a gente tem que assumir a responsabilidade que ele gera. E ele gera esse tipo de comunicação internacional. Então, falar de sustentabilidade no agro é falar de imagem do Brasil internacionalmente. Mas é importante também que a gente entenda o que significa sustentabilidade no agro, como ela foi construída. Primeiro que sustentabilidade a gente não pode perder de vista, a gente não pode deixar a gente se deixar levar pelo que transformaram a palavra sustentabilidade. Na verdade, está isso no nome da nossa secretaria, né? Que é desenvolvimento sustentável. Não vamos perder de vista. Desde lá da discussão em Estocolmo, a discussão é sobre desenvolvimento sustentável. Ou seja, como é que a gente pode manter uma sociedade digna, uma sociedade que gera emprego, que gera renda, ter um desenvolvimento econômico da sociedade em convergência com a proteção ambiental, com a manutenção dos recursos naturais, ou seja, em que a gente produz e conserva. Então, esse é o dilema desde sempre, desde a crise do petróleo na década de 70, que a sociedade começa a despertar para esse tipo de discussão. E quando se falava de desenvolvimento sustentável, estava falando de quê? Econômico, social e ambiental. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? E não acreditem, isso não acontece por um acaso, não é uma coincidência, não é sabe, não é. A gente tem que tentar lembrar que essas narrativas elas são construídas com um propósito, claro. E isso foi construído. A partir dos anos, o termo desenvolvimento sustentável foi ficando obsoleto, ele foi sendo substituído pela palavra sustentabilidade. E o reducionismo vem nos levando à interpretação que sustentabilidade significa só sustentabilidade ambiental, a ponto que hoje confundimos sustentabilidade com desmatamento. Como se o único elemento de uma sustentabilidade ambiental fosse o desmatamento. Então, primeira questão, se vocês tivessem que fazer uma anotação da nossa conversa aqui hoje, eu queria pedir que vocês ficassem atentos, desde aos títulos das palestras até às discussões que vêm sendo feitas, como é que temos tratado de forma reducionista a interpretação de desenvolvimento sustentável, a ponto de confundir esse termo com desmatamento. E são coisas absolutamente diferentes em perspectiva de política pública, de ação, de tratamento da questão e de proação. Então, em termos de sustentabilidade da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, em todas as perspectivas, temos que nos orgulhar muito. A gente tem que lembrar um pouquinho de quem o Brasil é. Então, vamos tentar. Eu falo assim: se a gente não olhar um pouquinho para o passado para entender onde estamos no presente, a gente não sabe prospectar futuro, né? Então, vamos tentar entender. A gente veio, nós somos um país colônia, até hoje, se a gente for ver, nós somos absolutamente sequelados, né, pela colonização, temos muitas questões ainda não resolvidas desse período colonial, e a gente tem que lembrar disso
para que a gente seja um cidadão ativo frente às questões que ainda nos prendem, mas também a gente tem que se orgulhar de quem somos hoje, desde lá. Porque se você olhar todo o Globo Sul, né, o Sul global, e você olhar quais foram, né, então, especialmente América Central, América do Sul, África, um pouco menos Ásia, que a história deles é um pouco diferente, e a gente for olhar como que o Brasil conseguiu sair de uma situação de exploração para uma situação de desenvolvimento econômico, a gente tem que entender essa história, que é um tempo muitíssimo curto que a gente tem, com muito orgulho. E nós conseguimos fazer isso através de uma situação que a gente tem que trazer mais à tona, que foi o processo de educação e ciência. Então, até a década de 70, éramos importadores de alimentos. Tínhamos um problema gravíssimo de insegurança alimentar no país. Como é que isso foi transformado? Quando, na década de 70, o Brasil resolveu investir em educação, pegar pessoas recém-formadas nas universidades, migrar essas pessoas para países que detinham conhecimento científico, que tinham feito aquela trajetória do desenvolvimento do processo filosófico e científico mundial, ali pós-evolução industrial, e colocando essas pessoas dentro das academias, das principais academias, fez com que essas pessoas fossem capazes de transformar nossa agricultura, trazer a tropicalização da nossa agricultura. Então, um país que tinha suas limitações físicas de solos ácidos, né, eram considerados solos inférteis, de uma genética que nós tínhamos, que era só do clima temperado, nós fizemos uma revolução científica, especialmente com a fundação da Embrapa, mas não somente ela, porque concomitante a isso, todo o desenvolvimento científico da rede de pesquisa agropecuária foi crescente no país de lá para cá. Nós conseguimos, então, transformar esses solos inférteis e essa genética em uma genética adaptada à tropicalização, tanto para a pecuária quanto a parte agrícola, para se transformar no que somos hoje. E por que isso é importante de ser olhado? Nós estamos falando que da década de 70 para cá são 50 anos de história de adaptação. Por que é importante registrar isso? O segundo ponto que eu gostaria que a gente registrasse. Estamos falando tanto hoje de agricultura regenerativa, de adaptação às mudanças do clima. Nós somos senhores doutores do assunto. Eu brinco com os países de clima temperado que na hora que eles estiverem sofrendo com as mudanças climáticas e sofrendo das temperaturas com as quais convivemos há 50 anos, pode falar com a gente que a gente tem o caminho da evolução genética, da evolução de adaptação do solo, porque nós estamos vivendo uma cultura de adversidades, né? Nós temos uma construção cultural de adversidades na agricultura há 50 anos no mínimo. Então, há 50 anos o Brasil constrói uma política agropecuária de adaptação. E nós temos que nos orgulhar que nós saímos da situação, como eu disse, de importadores de alimentos para sermos o terceiro, quarto maior produtor de alimentos do mundo, mas o maior exportador de alimentos do mundo. A gente está falando de um tempo muito curto para uma grande transformação. E sempre eu falo que é a base de educação e ciência, porque isso é a base de transformação de uma sociedade. Se nós queremos dar o próximo salto, que é a agroindustrialização, a verticalização do agronegócio, o Brasil deixar de ser o grande produtor de grãos, mas ser o grande exportador de produtos industrializados, ou seja, nos apropriando dos empregos e rendas formado pela verticalização do negócio, a gente vai ter que novamente investir em infraestrutura, em educação e ciência para esse tipo de salto. Então, a gente hoje tem uma situação muito próspera, assim, muito positiva para isso. A gente tem que lembrar que a gente tem fatos que, vamos dizer assim, que já são próprios, naturais do país. Nós temos o quinto maior território do mundo. Gente, a gente não pode abrir mão de lembrar disso. É muito... Isso é uma carta na manga fantástica. Quais são os 4 outros maiores? Estados Unidos e Canadá, Rússia e China. Eles estão justamente no eixo de conflito leste-oeste histórico da vida. Ali sempre tem uma estabilidade política, uma estabilidade voltada para questões, né, até armamentícias,
forte do eixo leste-oeste. A gente está aqui no sul. Nós somos historicamente um país estável em relação a isso, à paz, mas nós somos a nona economia do mundo. A gente está à frente do Canadá, a gente está à frente da Rússia. Então, vocês vão vendo como que essa transformação nos trouxe a ser a nona economia do mundo. Não é um fato insignificante. Nós somos o país mais influente da América do Sul. Nós somos o país que tem a melhor relação de tech transfer com a África. Nós somos o país desses que eu estou citando que faz parte do BRICS, ou seja, além da gente ter um bom relacionamento na América do Sul, Central, excelente relacionamento, com o Norte também, mas assim, mais destacado, uma força política muito forte, até Caribe, África, temos um ótimo relacionamento com países que, em tese, são mais difíceis de se relacionar por questões históricas, culturais e políticas. Nós estamos hoje liderando o G20, nós vamos ser sede da COP30. Toda essa conjuntura traz para a gente uma oportunidade imensa de investimento. Só que a gente tem que ser os primeiros a saber comunicar quem é o Brasil. Então, nós somos um Brasil que, sim, se orgulha da agricultura que construiu nos últimos anos. Então, quando vem dados, eu falo que são dados bidimensionais, né? Pega espaço-tempo, sem nenhuma profundidade, e fala: o Brasil desmatou um Rio de Janeiro em 40 anos. A gente tem que ser capaz de levantar a mão e dizer que há 40 anos atrás a gente vem construindo a história desse país. Se tem alguém hoje aqui contando uma história diferente de outros países que têm a mesma história de colonização, a mesma trajetória, países africanos e países da América Latina, se hoje nós temos uma história diferente para contar, é porque nós tivemos uma transformação técnico-científica e temos que nos orgulhar dela, assim como outros tiveram a partir do petróleo. Mas nós sabemos como produzir alimentos, nós sabemos como exportar alimentos para 1 bilhão de pessoas a partir de tecnologias que hoje está sendo alvo de científico. A discussão de sustentabilidade, ela voltada para essas questões conservacionistas dentro dos sistemas alimentares, elas só ganharam força a partir dos anos 2000. E o Brasil não perdeu o protagonismo. Em 2010, o Brasil lança o Plano ABC. O Plano ABC é o maior e mais longevo plano de agricultura de baixo carbono do mundo. Caso vocês não saibam, terceiro registro. E temos que nos orgulhar disso, porque mesmo os outros países que tiveram iniciativas, nenhum deles tem uma iniciativa longeva, tão longeva e ininterrupta, nenhum deles tratou de métricas, nenhum deles estabeleceu métricas. Nós não somente estabelecemos métricas, medimos métricas, elas são science-based, como são reconhecidas internacionalmente. E estamos já na segunda fase do plano, que é a fase ABC+, 2020-2030, em que a gente tem a meta de mais de 1 bilhão de gigatons de CO2. Então, essa construção histórica, veja, 50 anos de história de adaptação da agricultura brasileira. Há 50 anos falamos de agricultura regenerativa, porque nada mais é do que isso. Quando você fala de sistema de plantio direto, o que você está fazendo? Você está incorporando matéria orgânica no solo. Você está capturando carbono, melhorando a biologia desse solo, melhorando a infiltração de água no solo. Quando você fala de sistemas integrados, o que é isso? Então, tudo isso nada mais é do que a construção básica, histórica, do que hoje é chamado de agricultura regenerativa. Então, as pessoas modernizam nomes, mas a gente tem que saber contar a nossa história e se orgulhar dela. E o que o Ministério da Agricultura vem construindo ao longo dos anos? Ele vem construindo compromisso por políticas públicas. Então, é outro aspecto que a gente tem que levar em consideração e se orgulhar quando a gente fala de sustentabilidade no agro. Porque quando a gente fala de agricultura, em qualquer outro país, observem, em grande parte, você está ouvindo iniciativas públicas formais da iniciativa privada, de organizações da sociedade civil, de associações ou de universidades.
Agora, busca saber quantos foram os países que têm uma história de décadas produzindo políticas públicas. Ou seja, é o governo sustentando compromissos públicos voltados à sustentabilidade. Depois você faz uma busca e conta para mim. Quantos têm uma política pública de bioinsumos como nós temos e com os resultados que nós temos? Quantos têm uma política pública de recuperação de pastagens degradadas e tem o resultado que nós temos? Nós temos, e a gente sabe que é subcontabilizado, um resultado de 30 milhões de hectares. Eu fui numa palestra nos Estados Unidos que eles se orgulhavam de falar de 230 mil hectares. 230 mil hectares eu tenho numa fazenda no Brasil. Eles se orgulhavam de falar de uma política de biometano nos Estados Unidos que abastecia 26 mil casas. A gente tem aqui uma história de biometano que é capaz de abastecer proporcionalmente milhões de casas. Então, a gente tem que saber contabilizar o Brasil na proporção que temos. E eu vou chegar nessa parte, tá, de contabilização. Bom, mas é importante a gente observar esse ponto do compromisso deste ministério na formalização de políticas públicas. Então, para citar pouco, né, o grande eixo é o Plano ABC, porque o Plano ABC é esse fio condutor, né, essa raiz axial ali que conduz todas as outras políticas, mas então temos políticas relacionadas à irrigação, bioeconomia, bioinsumo, sistema de plantio direto, e o Gerson pediu que eu fizesse um destaque especial ao lançamento de ontem. O lançamento de ontem, que é de Florestas Plantadas, ele é muito simbólico, ele tem uma força simbólica muito forte, porque ontem foi o Dia Internacional das Florestas. E na perspectiva, entendendo que florestas, tem um monte de subconjuntos dentro de florestas, mas tem uma que a gente não pode esquecer dentro do agronegócio, que é floresta plantada, silvicultura. Nós temos no Brasil mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas. E a floresta é um recurso natural renovável fundamental de promovermos. O Brasil tem aptidão, genética e mercado para isso. Só a floresta plantada produz mais de 2,6 milhões de empregos. A gente tem mais de 1.300.000 produtores envolvidos, sendo que 50% é pequeno e médio produtor. A gente não está falando só de floresta plantada como monocultura, a gente está falando de integração com lavoura, integração com pecuária. A gente está falando dos sistemas integrados, a gente está falando de várias variedades de madeira, a gente está falando da madeira na função de madeira, a madeira na função do substituto do plástico, em todos os biorrefinos no substituto do petróleo, possíveis e inimagináveis. A gente está falando da madeira na substituição do carvão mineral. Tem grande parte agora do carvão, do aço brasileiro, que vai ser produzido como aço verde, porque na produção do aço, ao invés de usar o carvão mineral, a gente vai usar o carvão vegetal. E a gente está falando de uma ciclagem infinita de carbono, uma captura, uma ciclagem infinita de carbono com manejo de florestas plantadas. Então, é o Ministério da Agricultura lançando um plano, assumindo um compromisso, uma projeção de crescimento de plantar. É mitigar desmatamento por mitigar a demanda por madeira, né? Diminuir a demanda de madeira, fazendo substitutos. É o Ministério da Agricultura dizendo floresta não é só para preservar. Existe uma economia florestal imensa em cima do sistema agroflorestal produtivo. Então, essa combinação, né, essa declaração contínua deste órgão, deste ministério, dizendo do compromisso dele de produzir e conservar, de entender que o componente de sustentabilidade ambiental é um componente fundamental para a sustentabilidade do negócio, para gerar aqueles impactos sociais e econômicos que a gente prevê, é importante que todo mundo entenda. E aí eu preciso falar da inovação, porque a inovação tem muitos elementos da inovação que a gente pode conversar aqui, mas eu queria falar um que é base da sustentabilidade, que são
as avenidas, né, os caminhos de inovação que são estruturantes para que a inovação pare em pé. A gente, quando fala de inovação, a gente está falando de mudança. Eu estou falando de sair do convencional, de ir para uma coisa que é mais moderna, mais sustentável, ou seja, de transição tecnológica. A sustentabilidade é um contínuo processo de transição tecnológica. E daí vem a questão da inovação. Para que eu possa fazer a transição tecnológica, eu preciso de questões estruturantes, eu preciso de um contínuo investimento em pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia. Eu preciso ter mecanismos de transferência de tecnologia. Num país continental como o nosso, eu não posso continuar insistindo no modelo presencial, no modelo de até presencial. Eu vou depender de uma série de estruturas antiquadas e extremamente caras. Eu vou precisar pedir concurso público federal, vou pedir concurso público estadual, vou ter que depender de orçamento, de milhões de outras estratégias de estrutura, é carro, é veículo, é diária. Gente, isso é interminável. E não é disso que a gente está falando. Esse mundo que está sendo aberto agora pela inteligência artificial, ela, ela não pode ficar ignorada pelo agro. A gente tem que incorporar isso. A gente está falando de ganho de produtividade. Eu não estou falando de ganho de produtividade. Eu não vou ganhar produtividade no campo se eu não ganhar produtividade em todos que interagem com o campo. Então, eu preciso trabalhar as questões digitais. Então, mas antes de falar de qualquer coisa digital, eu vou ter que falar de conectividade. Então, são as questões estruturantes da inovação. Eu tenho que falar de pesquisa, investimento em pesquisa, tenho que falar de conectividade nesse país. Então, a gente tem que fazer uma ampliação de cobertura. Só que não é o Ministério da Agricultura que tem essa competência. Nós não temos orçamento e nem mandato para fazer conectividade no campo. O que a gente faz é estabelecer uma pressão contínua para que isso seja uma prioridade do país. Só que a gente não faz isso sozinho. Então, eu preciso que todos os atores envolvidos no agro mantenham a bandeira, a demanda, persistam na demanda, apoiem o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem cadeiras em conselhos, em comitês no Ministério das Comunicações, e nós precisamos continuamente que a sociedade civil e as empresas privadas mantenham pressão sobre o Ministério da Agricultura e o Ministério das Comunicações para que se eleve a prioridade. Porque, do contrário, outras prioridades vão vir, que não estou dizendo que não são importantes, mas você pode ter certeza que o argumento da segurança pública, da educação e da saúde vão vir antes, porque eles estão previstos na Constituição como os direitos de cidadania. E eles vão vir antes do nosso. Mas quando a gente combina esses elementos, que quando eu vou prover conectividade no ambiente rural, eu posso fazer via escola pública e eu vou atender a família como um todo, eu vou reter talentos no campo, eu vou dar emprego para aquela mãe que está deixando o filho na escola, quando eu consigo montar essa convergência de interesses públicos, eu consigo colocar a conectividade do agro como sendo um componente estruturante importante na ordem do dia. Então, temos aqui no Ministério da Agricultura a política do rural mais conectado. Eu estou achando que eu ultrapassei meu tempo, né, Gerson? Vou ter que fechar aqui rapidinho, né? Nós estamos todos entusiasmados e contaminados aqui com essa empolgação, fica à vontade. Tá, mas eu vou tentar terminar mais rápido aqui, agora que eu olhei o relógio. Fica tranquilo. Mas então, complementando essas questões estruturantes, uma questão estruturante que nós temos aqui, a política do AgroHub Brasil, é a política dos ecossistemas de inovação. Então, a partir do momento que eu tenho conectividade, e mesmo eu tendo ou não tendo, mas só imaginando, e eu formo ecossistemas de inovação em que eu aproximo os entes que fazem toda a cadeia de valor da inovação, desde a ideia, que são os institutos de pesquisa, eu aproximo as entidades privadas que são os catalisadores, né? Eles são os patrocinadores de pegar o ativo da inovação e transferir para os produtores, eu aproximo os produtores desse ecossistema, eu consigo acelerar o processo de transição tecnológica entre a ideia, entre a solução tecnológica e o produtor. Então, ter a política pública que apoia ecossistemas de inovação é importante, e várias políticas públicas de agregação de valor, então, que eu reconheço os nichos de negócio, seja um selo Arte que reconhece
um produto da agricultura familiar, do produto artesanal, até um IG que reconhece as peculiaridades do território, e tantas outras. Eu não posso deixar de falar aqui que uma questão estruturante básica de inovação é a parte de meteorologia e climatologia. A questão é essa ciência, ela é uma ciência que, desde reduzir risco, que é a parte mais óbvia que a gente pensa relacionada à agricultura, reduz os riscos agrícolas, mas ela gera prospecção. Então, eu consigo gerar projeção de investimento quando eu falo disso. É uma questão estruturante fundamental. Então, a inovação ela tem muitos perfis, tem muitas camadas. Para a gente falar da relação da inteligência artificial, da relação da inteligência operacional da linguagem com as máquinas, mas eu vou parar aqui. Eu vou dizer para vocês que todas essas estratégias de política pública, nós trabalhamos com a perspectiva de território, então a gente não fica parado na camada federal, porque a gente entende que existem as legislações secundárias e os atores secundários, né, e em todas as suas camadas. Então, o Ministério da Agricultura tem uma política de trabalhar com os comitês gestores estaduais, nós temos quase, se eu não me engano, são 20, estou tentando olhar aqui, das 27 unidades federativas, nós temos 22 unidades federativas com planos estaduais, com compromissos para essas políticas de sustentabilidade. Então, essa estratégia ela vai para nível estadual e dentro dos estados a gente vai para nível de território, reconhecendo as peculiaridades culturais, particularidades do próprio território. E aí, eu quero fechar essa parte de inovação dizendo que pegando aqui, fechando um pouquinho do ciclo que a gente falou no início de imagem. Isso tudo está sendo construído e você vai falar, Renata, mas mesmo assim a gente tem tantas dificuldades para comunicar o agro brasileiro internacionalmente. Como que a gente vai, qual que é a estratégia que o Ministério pode usar ou vai usar? Bom, contra as narrativas postas, eu não vou entrar aqui na discussão do porquê que elas existem, né? A gente sabe qual é o teor competitivo disso, o porquê dessas coisas acontecerem, ideológicos e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha uma questão que é muito natural humana. Nós somos assim. A gente não vai conseguir combater essas narrativas que estão postas com outras narrativas. Não é uma questão de plano de comunicação, não é uma questão de contranarrativa. Nós só vamos conseguir combater esse tipo de narrativa com evidências, com dados. Portanto, todas essas estratégias que eu comentei com vocês, nós temos feito aperfeiçoamentos e modernizações para gerar rastreabilidade dos dados. Então, nós estamos aprofundando nas estratégias de MRV para todas essas políticas públicas e gerando performances melhores de transparência para tudo que a gente vem tratando. E com isso, a gente está culminando num grande projeto que chama Plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que ele nada mais, nada menos é do que prover ao cidadão que é um produtor rural as informações que são de direito dele. Então, eu sei que vocês acham extremamente natural hoje em dia, porque a gente se acostuma muito fácil com o que é bom, e eu aproveito para fazer o destaque que eu vi aqui passando pela sala o Bruno Vilela, do Serpro, que é o meu grande companheiro lá do Serpro. A gente está acostumado que o Serpro ele deu para a gente de presente, né? É o grande provedor da gente ter a capacidade de pegar o celular e saber se você tem sua carteira de motorista está lá, você tem multa, não tem, se você pode recorrer ainda ou não, onde que você tomou essa multa, você sabe tudo. Você pode atribuir a outro motorista, você tem tudo ali. Por quê? Porque aquela informação é sua. Você, como cidadão, você tem direito a uma informação que te pertence. A mesma coisa serve para certidão de vacina. Então, você está muito acostumado a, como cidadão, acessar esse tipo de serviço digital. Mas ele não surgiu naturalmente, surgiu de um trabalho hercúleo muito grande dos ministérios, os responsáveis por esses dados, e o Serpro, que foi esse grande dinamizador, né? Esse grande orquestrador da transformação digital do país. Nós somos hoje o maior governo digital do mundo, porque eu não vou considerar a Estônia, viu, Bruno? Porque, de acordo com o Banco Mundial, nós somos o segundo governo digital do mundo, mas o primeiro é a Estônia, né? A Estônia cabe dentro da cidade do Rio de Janeiro.
Então, nós somos, em número de pessoas, o maior governo digital do mundo. E o que nós vamos prover para o produtor brasileiro são as informações que são de direito dele. Então, toda a parte de compliance como produtor, toda a parte de compliance como proprietário de uma propriedade agrícola, e depois ele vai ter a oportunidade de apresentar o compliance da produção dele. Então, uma grande convergência de bases de dados, em que o Serpro, junto com a Embrapa, vem fazendo o design dessa plataforma, que vai ser depois operada pelo gov.br. Não vou dar detalhes aqui, porque essa é uma história muito complexa, muito longa, mas fechando, é essa a imagem, é a grande transformação que a gente passa agora. Passamos pela, nós chamamos lá atrás com muito orgulho de Revolução Verde, e eu acho que a gente não pode perder esse fato histórico. Ele tem um contexto. Descontextualizado, ele parece um crime, mas contextualizado, ele faz parte de uma história que a gente tem que saber contar. A gente fez uma grande transformação tecnológica, e a grande transformação tecnológica que o agro passa agora é uma transformação de dados, é a grande revolução de dados. É a revolução de fazer com que a informação esteja disponível, transparente, e que, com isso, o Brasil possa ter o reconhecimento de quem historicamente foi, de quem é, e ele vai ser o grande responsável de transformar o futuro do mundo na produção de alimentos. Porque o que o mundo vive agora de forma experimental, nós vivemos historicamente. E eu tenho muita certeza que seremos o grande transferidor de tecnologia, não somente tecnológica, da parte da agricultura, mas também da parte digital. E para isso, eu e o Bruno Vilela temos um plano para dominarmos o mundo, né, Bruno? E com isso eu fecho a minha fala, agradeço muitíssimo a oportunidade de compartilhar isso com vocês. Renata, muitíssimo obrigado. E o primeiro comentário que eu faria aqui é agradecer a Deus, porque eu comentei com o Matias aqui e chegamos até a rascunhar uma agenda para você falar hoje, tá? E depois nós somos intuídos aqui, graças a Deus, a não propor uma agenda fixa para você, porque a gente ia estragar a narrativa. E então você foi felicíssimo aqui, mais uma vez, aqui nas suas colocações, e muitíssimo obrigado. Eu queria aqui rapidamente fazer algumas colocações nesta parte que você está falando de sustentabilidade e do Brasil, tantas iniciativas, né? Eu estou aqui estendendo o convite para você, junto aqui com o Matias, que a gente faz questão que você conheça. Nós ontem conversamos aqui com o pessoal do Instituto IMAR, tá? E eles estão aqui, eu não sei se o pessoal sabe aqui nas Américas, o Brasil tem a única ilha 100% sustentável aqui das Américas, 100% sustentável, Ilha dos Alvoredos, né? Onde tudo é sustentável. Eles plantam, inclusive, lá. Você vai adorar conhecer esse projeto, tem muito a ver com o que você faz. E nós vamos estender o convite para você. Quando a gente estiver lá, a gente gostaria que você fosse, porque Com tem muita, certeza. você vai se sentir muito bem com isso. Comentar um pouquinho também sobre. Nós estivemos na AgriShow lá no o ano passado, e Matias e eu tivemos a oportunidade de ver algumas palestras lá do pessoal dos Estados Unidos, e comentando exatamente esse assunto que você comentou, né, de propriedades. E algumas propriedades lá que eles citaram são quase chácaras aqui nossa, né, ou sítios, para não ficar muito enfático assim, né, ou seja, em termos de extensão e de produtividade. Então, eu acho que nós temos muita tecnologia, muita coisa nova para fazer aqui em vários setores, né? O Serpro, como você comentou muito bem, agora trazendo aí diagnósticos para a saúde através de biometria facial, dentre outras coisas, né? Tô aproveitando o Bruno aqui e também o Daniel Cirindo, que está aqui conosco. Ou seja, coisas assim fantásticas. Então, agradeço muito, né? Agradeço também o pessoal do México aqui que eu comentei, os nossos colegas do México, a Betânia aqui participando aqui, colocando muitos curiosos aqui com a agricultura do Brasil. A gente está levando coisa para lá, Renata, e você vai achar bastante interessante aqui algumas coisas que a gente está pegando aqui conhecimento e ajudando na divulgação lá naquele país, assim, que a gente também gosta muito. E vou aqui passar um pouquinho aqui para algumas colocações. A primeira é do Ricardo aqui, viu? Eu acho que ele pensa que é seu chefe ainda, entendeu? Então, o Que isso, Ricardo coloca aqui. essa mulher manda em mim agora, faz muito tempo. Você quer. Repete sua pergunta aqui ao ar, Ricardo, por favor. Rapaz, eu nem me lembro, eu botei lá no comecinho, mas vamos ler lá o que que eu fiz. É, Ah, então tá. ah, Então sim, tá. vamos lá. Não, é que o Renato, a minha preocupação, assim,
resumindo tudo, né? Até aquela vez que nós tivemos aí, eu comentei um pouquinho isso en passant com você. A energia e o entusiasmo que você tem é espetacular, isso de prisca Com zeras, como certeza, diria meu pai, tá? com certeza. Porém, todavia, contudo, você está dentro de um esquema de política. E ah, como é que nós vamos lidar com isso, tendo, nesse caso em especial, aí sem, né, sem querer polemizar nada, tendo governos, e no caso do atual é uma característica infeliz, que por bandeira, sei lá por quê, né, para ganhar voto, ou o que quer que seja, não interessa, coloca o agro como vilão. O agro, vamos botar assim, o bom e o mau agro, não interessa, foi tudo pro mesmo saco. E aí, no Brasil de hoje, e não é de hoje, já de algum tempo, vai, quando você mesma falou, essa redução, né, do crescimento sustentável que a gente falava lá na nossa época, lá atrás, né, uns poucos tempinhos atrás, lá, né, nos 2000 lá, que era o crescimento sustentável, virou sustentabilidade, que passou simplesmente a ser desmatamento, e hoje você estar na agroindústria já parte do princípio que você é um criminoso. E se você ganhar dinheiro na agroindústria, então você é um criminoso em último grau, merece pena perpétua. Como vocês aí no Ministério, você em especial, eu sei que tem uma tremenda energia. Mas olhando do seu ponto de vista e até do Fávaro, né, se é que você pode falar por ele, como é que vocês vão lidar com isso? Tendo outros ministérios que, por exemplo, da comunicação, né, sem querer criticar ninguém, sabe? Não está alinhado. O resto do governo, boa parte dele não está alinhado com isso. Eles estão alinhados com outras visões. E graças a Deus e a sua competência, você tem conseguido navegar desde há muito tempo, né, desde que eu te acompanho, nesses governos, indo de um para outro e conseguindo fazer um bom trabalho. Nessa linha, indo bem para Tá. o prático e político, o que que a gente consegue produzir de bom e o que que o resto dos players podem ajudar, além de botar pressão? Bom, muito obrigada pela pergunta, muito difícil para me deixar constrangida diante de todos que estão agora esperando uma resposta brilhante, né? Meu Eu dever e sabia que você obrigação. faria isso comigo. Não é a primeira vez. É, Por é, isso, tá vendo, gente? É assim, Ô, ó. Lice, é porque você ficou me devendo, ó, aquele almoço que você me deu, É, me deu chapéu, isso é troco. eu te falo, a gente foi forjada a partir de muita porrada desse cara, mas vamos Mas lá. vamos lá, Não, por mas é muito favor, obrigado. importante isso que você está falando e me dá a oportunidade de responder com muita tranquilidade. Primeiro, de novo, né, a gente tem mania de perder o contexto de vista. Então, a gente não pode nunca, quando a gente tiver um grande dilema, vamos tentar olhar o contexto, né, de onde que ele está, do que a gente está discutindo. Em primeiro lugar, para a gente não ser contraditório, é fundamental que a gente relembre, nós defendemos uma democracia. Eu, pessoalmente, defendo a democracia. Estamos numa sociedade em que a maioria defende a democracia. E se esse modelo de governo ainda é um modelo dos que existem, o que pretendemos prosseguir, eu até espero que ele seja aperfeiçoado, né? Filosoficamente eu tenho minhas projeções, mas se a gente defende um modelo democrático, a gente tem que entender que as divergências são comuns no modelo democrático. Então, os pensamentos diferentes, as visões de mundo diferentes, elas fazem parte do contexto democrático. E eu acho que isso é uma riqueza que a gente tem que saber trabalhar. E eu vou te dizer, a mesma coisa acontece na ciência. Eu sou, a maioria que deve saber, eu sou de carreira da Embrapa. Então, uma crítica que eu sempre ouço é, aqui estando, né, como você disse, no ambiente político, a Embrapa é muito divergente entre si. Eu ouço vários pesquisadores com opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. A Embrapa não tem uma posição institucional. Eu levanto a mão e falo assim: vamos bater palma, porque, gente, graças a Deus, a ciência ela tem que ser divergente. No dia que a ciência for encontrar a grande verdade, meu Deus do céu, que triste, né? Porque a gente vai estar vivendo a grande verdade. Eu prefiro acreditar que a verdade está no horizonte, que a gente está caminhando para ela, porque a gente vê que tem um caos ainda estabelecido como seres humanos, né? O caos está dentro da gente e está fora. Então, sim, vivemos num Estado democrático com opiniões divergentes, ideologias diferentes, e aí vem a natureza do gestor, a natureza
do gestor e da tomada de decisão. Ela tem que dar passos, ela tem que avançar apesar das divergências. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Marcelo Brito, que ele fala que a gente tem que buscar não o consenso, mas o consentimento para agir. Eu acho essa frase dele sensacional. Eu não vou conseguir consenso, mas eu consigo dar passos, que é o que você falou. Apesar disso, eu consigo avançar porque eu tenho o consentimento para agir. Então, apesar de não ter concordância em todas as pontas, eu consigo encontrar um ponto em que a gente consegue se falar e avança. O exemplo foi ontem, Gerson. Nós fizemos o lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento de Floresta Plantada com o ministro da Agricultura junto com a ministra do Meio Ambiente. Então, isso é consentimento para agir. Isso é poder avançar, apesar de termos, às vezes, propostas diferentes. Isso é a primeira coisa. Agora, se a gente quiser complicar, Ricardo, a gente vai ter que ir lá no pecado original. Nós somos frutos de uma sociedade de grande influência católica. Nós somos colonizados por espanhóis e portugueses naquela briga lá, né, de território na América. E eles trouxeram para nós esse conflito com o capitalismo. Esse conflito não existiu nos países desenvolvidos que se romperam com esse pensar religioso e foram para o científico e filosófico. Eu estou indo aqui um pouquinho na história para a gente lembrar que existe, então, muito mais forte no Brasil do que existe em outros lugares, essas ideologias que são contra o ganho de capital. Isso é para justificar quem somos, né? Mas eu acho que a gente, é claro, a gente tem hoje maturidade histórica para isso, eu acho que o progresso da agricultura pode recontar outra história. Então, eu acho que quem vai romper e gerar para o país um desenvolvimento diferente do que aconteceu até agora, em quem fez a revolução do petróleo, a revolução industrial, vai ser a revolução de dados. Eu acho que o que vamos produzir vai ser um ativo fabuloso em dados e a gente vai conseguir capitalizar isso dentro dos ativos ambientais. Então, vai ser uma relação de dados com ativos ambientais. É isso que eu penso do futuro. Muito legal, Renato, muito legal. Esse rapazinho que tu fez a pergunta aqui, como ele fez ginástica olímpica quando jovem, não sei se ainda faz, ele gosta que a gente faça malabarismo, e não ele. Mas você foi altamente convincente, muito precisa na sua resposta. Matias, você fez essa colocação aqui a respeito, né, como que a gente, agricultura sustentável e garantida segurança alimentar, né, quais seriam as tecnologias mais críticas, né, que o Brasil deveria dominar e desenvolver, né? A Renata comentou no começo que o plantio de precisão é uma delas, mas existem outras, não, Renata? Eu não sei se eu entendi a pergunta, se o Matias quiser, sim. Pois não, Matias. Muito rápido, né? Para garantir toda essa sustentabilidade, o Brasil deveria dominar algumas tecnologias críticas, centrais, etc. Dominar e desenvolver, e continuar o desenvolvimento, né? Para suportar justamente, você deu o exemplo do plantio direto, você deu exemplos de instrumentação, de comunicação, etc. Como você vê, quais são as tecnologias que o Brasil devia realmente para ajudar, apoiar, desenvolver o setor agrícola, que o Brasil deveria se orientar, focalizar, etc. Você acabou de falar de dados, né, de ciência de dados, né? Outras tecnologias críticas que você vê na sua agenda, ou que você vê crítica, né, assim, para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Bom, eu acho que é claro que toda inovação, todo contínuo investimento na questão de ganho de produtividade, por cultivar, performance de produtividade, por toda a genética animal e vegetal, ela é um trabalho contínuo que tem que acontecer. Mas se eu tivesse que selecionar uma ciência importante para que a gente invista rapidamente, é a parte de resiliência. E dentro da parte de resiliência, eu citaria como questão crucial a gente cada vez melhorar mais a parte de conservação de solo e água. Então, tudo que se refere à questão de conservação de solo e água com a genética de resiliência são as questões que vão performar, né? Vão garantir a performance do Brasil nos próximos anos, porque a gente sabe que a gente está aumentando a região do semiárido, né? A questão dos eventos extremos climáticos. A gente está tendo mais chuvas concentradas em curto período, está nos levando a maiores períodos de seca e maiores eventos de enchente. A gente está
está vivendo uma situação possível de aumento de crise hídrica em algumas regiões. Então, essas questões elas vão precisar ser tratadas para que a gente não comprometa não só as fronteiras agrícolas que temos hoje, mas com todas as outras que a gente imagina que podem prosperar no futuro, né? Então, todas as práticas, por isso a agricultura regenerativa é um tema importante, porque todas as práticas de conservação de solo e água vão ser fundamentais para a gente poder falar de futuro. Muito bom. Eu tinha feito uma colocação para a Nayara, que eu acho que você pode falar aqui, Nayara, que é justamente como que o plantio de precisão contribui, né? E pode contribuir mais ainda para a utilização de água na quantidade exata, né? Evitando excessos, desperdícios. Você quer comentar um pouquinho, por favor? Posso comentar? Quando a gente fala de plantio de precisão, a gente fala-se de várias técnicas agrícolas, né, onde a gente utiliza as tecnologias que a gente tem hoje disponível, assim como as novas tecnologias que estão surgindo, como GPS, drones, sensores, as análises de dados mesmo, né, para estar otimizando o manejo das nossas culturas. Então, como algumas técnicas que podem estar sendo utilizadas fazer mapeamento da variabilidade do solo, que vai permitir aí uma criação de mapa detalhado, né, da propriedade do produtor, e dessa forma ele pode compreender as variações, onde tem, vamos dizer assim, uma maior quantidade de água num determinado talhão, onde ele precisa direcionar, onde não tem essa maior quantidade de água, que tem um pouco menos, e dessa forma ele consegue evitar aí os desperdícios, né? Então ele pode também estar adaptando sistemas de irrigações inteligentes através de coleta por sensores, né, dos dados. Ele vai ter aí informações, previsões meteorológicas, os sistemas de irrigações. Então, o que ele vai poder, com todas essas informações, ele vai poder ajustar, né, onde ele vai estar aplicando a determinada quantidade de água, evitando aí o uso excessivo. Excesso. Também tem o zoneamento de irrigação, né, que ele vai utilizar essas informações sobre a variabilidade do solo, de condições climáticas, que pode ser dividido nos seus determinados talhões para também estar fazendo esse uso corretamente da água. Monitoramento remoto tem sido muito utilizado com os drones, né, que é a tecnologia nossa do momento. Então, eles podem acompanhar o crescimento das culturas, pode identificar as áreas que estão sobre estresse hídrico, que vai permitir ele fazer aí as intervenções, né, pontuais, como a aplicação localizada de água, que vai reduzir aí o desperdício, vai garantir que as plantas recebam, né, a quantidade de água certa. Então, em geral, o plantio de precisão ele permite uma abordagem mais inteligente e sustentável, né, para o uso da água da água na agricultura. Então, ele, de uma certa forma, ele ajuda os agricultores a maximizar essa eficiência e reduzir os impactos negativos, né, referente ao uso, né, hídrico. Muito bom, Nayara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Betânia, antes de eu passar aqui para você, que a gente quer ouvir um pouquinho do seu sotaque espanhol, apesar de você ser brasileira, mas morando tanto tempo no México, e eu já queria colocar aqui as colocações do Daniel aqui, nós vamos ler aqui com atenção, Daniel, obrigado aqui por suas colocações aqui, meio que ligado ao direito, assim, muito bem colocadas, e depois a Betânia, a gente passaria para o Matias aqui para as colocações finais, né? E alguma pergunta que tenha ficado aqui sem responder, a gente se compromete aqui a responder depois, tá bom? Então, Betânia, você quer perguntar ao vivo, por favor? Está fechado o seu microfone. Oi, sim. Obrigada, Gerson. Muito obrigada, Renata. É contagiante a sua narrativa, é impressionante, assim. Gostei muito. Eu gostaria de saber quais são as principais ameaças para a agricultura regenerativa e quais os riscos e como mitigar os riscos dessas ameaças.
Poxa, Betânia, tenho certeza que você pensou numa pergunta difícil para me fazer, né? Ela faz isso sempre, viu, Renata? A gente faz um bolo de 3 quilos, ela coloca uma cereja de 50 quilos em cima. Então, Ameaça, olha, eu vou te falar de forma muito simples, e com isso eu vou fazer um breve comentário em cima do que a Nayara falou, sabe? A Nayara deu um grande exemplo do que eu falo que é revolução de dados, né? Na agricultura. Quando você sabe usar das informações para aumentar a eficiência produtiva, né, de ser mais competitivo, reduzir custos, essa é a grande transformação da irrigação inteligente e sustentável. É por isso, é por causa disso que a irrigação faz parte do AVC+, a segunda fase, como reconhecendo que é um componente importante para a gente reduzir tempo de produção, aumentar a produção por hectare e, com isso, reduzir a questão de de emissão de carbono. Então, sim, a irrigação é fundamental como elemento de redução de risco e aumento de produtividade. Mas você vê, Betânia, que qual que é o ponto crítico para a gente chegar nessa performance descrita pela Nayara e que para mim é a grande ameaça? É a transferência de tecnologia, é a transição tecnológica, é a adoção desse tipo de modelagem que ela falou. Para um produtor chegar a reconhecer o resultado que ele pode adquirir, porque quando ele tem o resultado, ele é convencido na sequência, né? Ele precisa do que a gente sempre fala, do incentivo para a adoção tecnológica, porque depois a sustentabilidade econômica garante a manutenção daquela performance dele. Aí ele tem apetite de incorporar, de incrementar a tecnologia, né? Mas para que ele dê esse salto da transição tecnológica, ele precisa ter acesso ao conteúdo, né? Então, é a assistência técnica, ele precisa ter uma assistência gerencial, ele precisa aprender a gerir dados e fazer conta. O produtor, eu sempre falo em palestras que o produtor tem que entender que ele é um empreendedor, que ele é um empresário. E isso, gente, acontece no mundo inteiro. Os pequenos produtores, eles não se acham vítimas do sistema por serem pequenos produtores. Eles são produtores especialistas de alguma coisa, eles são empreendedores, empresários, pequenos empresários. E se ele não entender isso, e para isso exige educação, a gente tem que trabalhar o processo educativo, desde a educação básica até a educação técnica, a educação gerencial, a gente vai ter dificuldades da transformação. Então, hoje eu diria que a maior ameaça, não só para a agricultura regenerativa, mas para esse salto dos dados como fundamental para a gente falar de futuro, para a gente falar de um novo Brasil, de uma nova agricultura, é a questão de educação, da questão de incorporação de conhecimento técnico e gerencial. excelente. Não, Excelente. Excelente, obrigada. Muito a ver com o que o Matias vai colocar agora, viu, gente? Muito a ver. Totalmente alinhados. realmente, Matias, por favor. realmente, Gerson, assim, as palavras aqui, a narrativa da Renata, elas vão muito em Coitado. linha com minhas palavras finais aqui. Eu queria Exatamente. dizer que nós temos nos dedicado, né, justamente, Renata, a democratizar, a colocar à disposição os modelos de gestão, a tecnologia agrícola, e com isso ensinar, apoiar, e fazer muito conhecido aquilo que já existem hoje como práticas, né? Então, junto com o GPD, a Unesp GPD, a Nayar, o professor Arbex, nós, como vocês veem aqui nessa imagem, criamos um diagnóstico gratuito para que se possa, um autodiagnóstico, né? Um autodiagnóstico gratuito. Vocês podem, por exemplo, testar e tirar uma foto aqui da imagem, com o QR Code, e se pode fazer, então, diretamente aí uma análise da sua propriedade, das suas práticas e aprender realmente ali onde existem oportunidades de melhora, né, da sua plantabilidade, do seu plantio direto, da sua plantabilidade. Mais do que esse diagnóstico, o que nós também fizemos com apoio aqui da Unesp, da Nayara, pessoalmente, deixa eu até fazer um agradecimento a ela, nós desenvolvemos um dashboard que nós, nesse instante, estamos testando para correlacionar e para dar, né, a partir
Renata, dos dados históricos, né, de plantio de uma propriedade, de propriedades em uma região, com tipo de sementes, com tipo de solo, com tipo de equipamento, plantadeiras que se utilizam, etc., correlacionar, colocando em cima disso dados meteorológicos ou previsões de dados meteorológicos, a produtividade por hectare, né? Nós todos queremos saber qual é a produtividade por hectare, e também se isso é sustentável e correlacionar isso, claro, com as emissões, né? O que se evitou, né, de emissões para chegar a essa produtividade por hectare, né? Então, esse dashboard, que vocês veem como segundo ponto aqui, foi desenvolvido, nós estamos testando, nesse instante nós estamos procurando, inclusive, mais retroalimentação, então, se aqui, nesse grupo, tiver interessados em testar o protótipo, conhecer o protótipo, estamos à disposição, né? Eu queria, nesse instante também, fechando esse nosso evento, não só agradecer a todos, principalmente a você, Renata, pela sua brilhante apresentação, eu acho que nos energiza, como foi dito, mas mais que isso, nos dá sabedoria, né, se posso colocar assim, de tudo que se está fazendo e tudo que se está implementando em nosso Brasil, né, para realmente explorar o máximo possível todo esse nosso potencial agrícola, como você colocou, até levar isso para o mundo, né? Então, queria agradecer a você, Renata, a você, Gerson, por moderar essa discussão, a você, Nayara, por participar desse nosso painel, a todos vocês que estão aqui nos escutando, e mais do que isso, já anunciar que nós vamos continuar essa toada dessas conversas, se eu posso colocar assim, e estamos prevendo uma próxima conversa aí junto com nossos amigos do Clima Tempo para falar justamente da meteorologia, né, como mais um dado, né, mais uma ciência de dados tão importante para que a gente possa dominar a nossa produtividade agrícola. Então, com essas palavras, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos, desejar a todos aí uma muito boa tarde e um excelente fim de semana, e mais uma vez, muito obrigado por participar deste evento. Principalmente a você, Renata. Aqui uma salva de palmas para você, Renata. Obrigado aí pela sua participação aí. Prazer imenso, um prazer imenso, estou à disposição de vocês. E o Ministério está de portas abertas, a gente aprende, na verdade, com vocês. Eu só compartilho um pouquinho do que eu tenho aprendido. E brigadão, meu mestre, Giannini. Renata, Renata, prazer enorme te ver com esse sucesso todo. Eu pois ainda é. vou a Brasília Renata, outra vez. Renata, muitíssimo obrigado mais uma vez aqui, em nome de todos aqui, tá bom? Eu não sei se deu tempo, quando a gente abriu a conversa, da Michele ter ouvido aqui, que eu anunciei a sua presença, viu, Michele? E já vou pedir Eu licença sei, aqui para muito a Renata. obrigada. Muito obrigada. Imagina. E já queria aqui pedir licença para a Renata, que depois, se for o caso de você ter interesse de fazer um registro aqui da nossa conversa, tudo, eu tenho certeza, viu, Renata? Desculpe se eu estiver me adiantando, que você vai poder atendê-la. Eles são do Canal Rural e fazem um trabalho excepcional, como você já sabe, e estão muito ligados O aqui, Canal ó, Rural é à inovação. parceirão nosso, tenho o maior orgulho de ser amigo deles. Prazer. Muito bom. Muito bom. Obrigado, viu, Michele? Obrigado de coração. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. Até Para logo. todos, Obrigado. muitíssimo Um obrigado. abraço, Tchau, gente. gente. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Igualmente.